tem outras 7 na frente. Ou seja, e só podem funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo na Câmara. Então, mesmo que o presidente da Câmara decidisse abrir 5 CPIs ao mesmo tempo, ainda não chegaria na CPI do INSS, porque ela está em 8º lugar, salvo engano, né? Então, a gente precisaria ter 5 CPIs funcionando durante um ano e depois abrir outras 2 para abrir a terceira só no ano que vem. Então, por isso que não dá para fazer na Câmara. Então, a nossa estratégia foi fazer a CPMI, apresentar essa mista para que pudesse furar a fila e a gente conseguisse abrir. Qual que é o problema? Estamos dependendo da boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, aliás, vamos lembrar, né? Não votei no Hugo Mota, obviamente não votei no Alcolumbre também, que eu não sou senador, mas também me posicionei contra a eleição do Alcolumbre, mas PL e Bolsonaro fizeram acordo e votaram, né, tanto no Hugo Mota como no Davi Alcolumbre, dizendo-nos a desculpa, né, de que, olha, se a gente for votar num candidato derrotado, nós não vamos ter cargos na mesa diretora, que é basicamente assim, ter mais assessor. Eu não vejo como isso pode ajudar a oposição. Eu vejo como isso pode ajudar os senadores a ter mais cargo agora. Eu não vejo como isso ajuda a população que quer ver uma oposição séria ao governo do PT. Mas vamos lá. Fiz em troca desses cargos e em troca de presidências de comissão. Que, sendo muito sincero, hoje... presidência de comissão não tá valendo muita coisa, né? Você, presidir a comissão de educação, presidir a comissão de saúde, porque os projetos mais importantes, o presidente do Senado leva direto pro plenário do Senado, não deixa passar nas comissões. Os projetos mais importantes, o presidente da Câmara manda direto pro plenário da Câmara, não deixa passar nas comissões. Então, assim, fizeram essa barganha. E agora, né, eu vejo muito bolsonarista falando, olha lá, o Davi Alcolumbre tá trabalhando junto com o governo Lula. Vá! Vocês realmente achavam... Vamos lá. Vocês já passaram pela administração do Davi Alcolumbre no governo Bolsonaro e disseram que ele foi um sabotador do governo Bolsonaro. Aí vem o governo Lula, vocês fazem um acordo pra votar nele, ele diz que não vai pautar anistia. Antes de ser eleito, ele diz... né, explicitamente que tá na presidência, ele vai pautar e vai ajudar os projetos do governo a avançar. Aí quando ele assume a presidência e faz avançar os projetos do governo e defende os interesses do governo, a gente não sabia. Então, assim, primeiro, acho importante a gente deixar claro essa negociação que aconteceu, né? A nova presidência, essas eleições, né, para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado aconteceram agora, em fevereiro desse ano. E dependemos para instalar a CPMI da boa vontade do Davi Alcolumbre. Agora, existe, apesar do Davi estar atrasando o máximo para o assunto ficar mais frio e para o governo ter menos desgaste, a pressão é tanta que ainda assim, isso é a minha análise, ainda assim acho que ele vai ter que instalar. Agora, ele vai dar essa vantagem pro governo de esperar um mês e meio, né, para que o tema esfrie um pouco e a CPMI comece não com tanto gás que começaria se tivesse sido aberta quando o escândalo estourou. Com certeza. Né? Agora, eu acho que ele vai ter que instalar e aí a gente precisa estar atento para a estratégia do governo que vai mudar. Ela vai deixar de ser, não vamos deixar instalar a CPMI, porque isso eles não vão mais conseguir segurar. Vamos direcionar pro governo Bolsonaro. Aí, não só direcionar para o governo Bolsonaro, mas também tentar ter, porque a CPI ela tem um presidente, que é quem conduz os trabalhos, que é quem pauta, os membros da CPI falam, eu quero chamar tal cara aqui para depor. Eu quero pode pedir para colocar como investigado, pode pedir produção de provas, mas é o presidente que decide aquilo que ele pauta dos membros da comissão, aquilo que ele leva para voto, para de fato acontecer. Então, se eu, Kim, sou um membro da CPMI, eu apresento, olha, eu quero chamar aqui o irmão do Lula. Se o presidente da CPMI não coloca para votar, a gente nunca vai chamar o irmão do Lula. Então, a presidência da comissão é importante. O outro papel fundamental é do relator. O relator é aquele que vai ser responsável pelo texto final da investigação que a comissão vai votar. Então é o cara que junta todas as provas, faz a análise delas, junta todos os testemunhos e fala, olha, vamos indiciar, ou seja, vamos falar que esse cara aqui tem indício de que ele cometeu, que o crime aconteceu e que quem cometeu o crime foi ele. Então, e o relator é o único que tem liberdade
para interrogar todos os investigados livremente. Então, quando eu te chamo para... Se eu te convocar lá como testemunha, Vilela, e eu for o relator, eu vou fazer uma pergunta. Você vai responder a pergunta, eu vou ter a possibilidade de rebater. Se eu sou um membro comum da CPI, da CPMI, eu faço a pergunta, eu faço várias perguntas, e aí você responde elas numa porrada só, e eu não tenho a capacidade de rebater, eu não tenho o poder de rebater. Só quem consegue fazer, eu pergunto uma coisa, você entra em contradição, aí eu consigo apertar a sua contradição, é o relator. Os outros membros perguntam tudo de uma vez e têm a resposta tudo de uma vez. Eles não têm a capacidade de rebater. Entendi. Então, por isso que o presidente e o relator são tão importantes. Aí qual que vai ser a estratégia do governo do PT? Tentar a presidência e a relatoria da CPMI. E aí começam a vir alguns nomes na imprensa, né? Eu já vi sair na Folha, por exemplo, que uma das relatoras que poderia ser aceita aí pelo governo é a Tabata, por causa do alinhamento com o governo, ou passar pro PSOL, passar para algum partido, passar por algum partido da base. A Tabata ficaria do lado do governo? Já saiu notícia, já saiu notícia dizendo que ela poderia ser uma das escolhidas para ser relatora em nome do governo. Já saiu notícia em outro sentido também, dizendo que ela, apesar de ser da base do governo, ela conseguiria segurar só um pouco a barra, mas não 100%, porque ela não quer se queimar também, parecendo ela ia ver a opinião pública. Querendo parecer 100% petista, como um cara do PT ia segurar a onda. Então, a estratégia deles agora é ter maioria na comissão para conseguir o presidente, para conseguir o relator. Então, o papel da oposição agora é ter o máximo de cadeira possível dentro da comissão para garantir a presidência, para garantir a relatoria, ou pelo menos garantir uma delas que dá um pouco de equilíbrio de forças. Eu, pessoalmente, já pedi lá no meu partido para que quando fosse instalada a CPMI, eu ser um dos membros, justamente porque no meu partido é um partido que tem gente de oposição, tem gente do governo, tem gente do centro. Então, se eu consigo já, dentro do meu partido, ocupar uma vaga, já é um governista, um cara de centro a menos que vai estar lá na comissão. O problema também é a qualidade da sua posição, né? Qual foi a CPI que começou no início do governo? Qual que foi a CPI que começou no início desse governo Lula, que virou contra... Que era uma CPI que era pra ferrar o Lula e acabou virando contra o Bolsonaro. Era das invasões do dia 8 de janeiro? Teve a CPMI do dia 8. Acho que foi essa, porque teve uma CPMI, cara, que eu não lembro agora qual que era, que os caras conseguiram virar. Ela era por um lado e foi pra outro. Ela era pra o quê? Era pra ferrar o governo do PT. Conseguiram, instalaram a CPI, ou CPMI, eu não lembro agora. E os caras conseguiram fazer aquilo virar quase uma defesa foi a CPMI do dia 8. Deve ter, quase... Não, para com isso que tá atingindo o Bolsonaro. Né? Porque enfim, não é esse o mérito da questão aqui, mas no dia 8 tem um monte de coisa esquisita que o Flávio Dino sabia, o Kim, inclusive, que achou o documento, não sei o que lá, e as câmeras sumiram, não sei o que lá. Bom, instala a CPI, ótimo. Oposição em peso lá, tudo maravilhoso. O negócio conseguiu virar contra o ex-presidente, cara. Tamanha a inabilidade dessa oposição. Então, enfim... É muito difícil, né, cara, as coisas andarem aqui no Brasil, cara, principalmente por conta da qualidade dos parlamentares que a gente escolhe. E a guerra de narrativas, né? Porque teve o vídeo do Nicolas, que ele tem feito essa oposição aí em forma de vídeos nas redes sociais, sempre com números absurdos, e depois teve uma leva de pessoas defendendo o governo também fazendo os vídeos. Vocês viram esses vídeos? Eu vi, mas assim, eu acho o seguinte, primeiro a defesa do governo em rede social é patética, Primeiro, o vídeo do Nicolas. Sim. Tem a ver... Não, sim, ele falou o que aconteceu. Sim, falou a real. Ele falou o que aconteceu. E aí, quem que veio? A Érica, dessa vez? Quem que fez? Não, eles têm... Primeiro, o governo do PT não gosta de ter a Érica ou de ter outras pessoas do PSOL sendo os protagonistas da defesa, porque o PT é hegemônico, eles querem que as atenções e os créditos e os méritos políticos sejam deles. E hoje, inclusive, tem um racha no PSOL, né? Tem a ala do PSOL que quer ser independente, lançar candidato próprio e ser, digamos, o que eles colocam é oposição à esquerda, né, do PT. Sim. E tem outra ala que é lulista, que é liderada pelo Boulos, que inclusive tem uma negociação pro Boulos virar ministro. Né? Tem uma negociação pro Boulos virar ministro e ele não disputar a eleição, que eu acho assim, que se o Lula fizer isso, vai ser a melhor medida do governo Lula. Se ele tiver a habilidade de convencer o Boulos a virar ministro, e o ministro de Estado, você não pode ocupar o cargo de ministro e disputar o cargo de deputado
no mesmo ano, né? Você precisa renunciar um tempo antes. Salvo engano, abril do ano que vem ele teria que sair do cargo de ministro. Aí, pelo que eu tenho visto, a negociação envolve convencer o Boulos a não ser candidato, o que dá mais espaço pro PT na eleição. Não disputar eleição nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, porque se ele for ministro até o final do governo, ele não pode disputar a eleição. E aí, abrir mais espaço para o PT no estado de São Paulo e, em troca, a avaliação, né, do Boulos é de que ele perdeu a eleição aqui, ficou apagado, o mandato dele de deputado é um lixo, né, ele foi líder de partido, não teve nenhum feito. Ele diz que aprovei o projeto da Cozinha Solidária e tem operação da polícia já contra as associações que estão fazendo Cozinha Solidária. E aí outro projeto que ele se orgulha de dizer é do agosto de não sei que cor, que nem terminou de ser votado. Então ele está fazendo um mandato apagado, ele próprio avalia isso e fala, olha, uma maneira de eu sobreviver politicamente no médio e longo prazo é virar ministro do Lula. Mas dizendo tudo isso para falar que o PT, apesar do PSOL conseguir muito mais do que o PT, falar com pessoas mais jovens e ter entrada em rede social, o PT não gosta disso e tenta colocar lá o Lindbergh, tenta colocar a Glaze, tenta colocar o Paulo Pimenta, tenta colocar o Padilha para fazer vídeo para rede social, mas assim, eles não têm a menor ideia de como fazer. Exato. Não. Assim, o próprio fato do Lula... Por isso que eles ficam falando, deve ter colocado um monte de dinheiro, o Nicolas, os caras não entendem como é rede social. Não tem a menor ideia. E são os caras que querem regulamentar, o que é pior ainda. Não, exato. Porque existe uma revolta, existe um negócio que se chega alguém e fala o que a pessoa tá pensando, vai viralizar. Não é assim, a gente vai fazer um outro com o mesmo cenário, o mesmo tipo de edição e vai viralizar do mesmo jeito. Não é assim que funciona a rede social. Aí vem a Janja e fala, ô Xi Jinping. Não, pelo amor de Deus. Ô Xi Jinping. Ajuda nós lá. Para de favorecer, para de favorecer a extrema direita. O pessoal vai preso, né? Claro que vai, né? Pô, o pessoal vai preso se usar Instagram, não é? Pô, o pessoal vai preso por qualquer coisa. Não dá pra fazer isso aqui? Tem que fazer umas coisas antes. Chega no ouvido do Xi Jinping e fala, Tibete, massacre da paz celestial. Você vai preso também. Você acha isso na busca do Google? Fala grande firewall. Não, você vai preso. Mas então, só pra colocar aqui assim, o PT não tem a menor noção de como fazer defesa em rede social. Tanto que lembra que uma das primeiras medidas de comunicação do Lula foi fazer tipo um podcast, um sistema um negócio de entrevista, né, para transmitir online para rede social. Aí quem que ele contrata? Um jornalista da Globo, que é, mano, o exato oposto do formato que você quer pra internet. Mas é o cara que vem dos interesses de que isso acabe. De que isso não cresça. Não sei se lembra, no começo do governo, eles fizeram aqueles encontros, lembra? Com os influenciadores, não sei o que lá. E pegou tão mal pra essa galera, que a própria galera falou, mano, não tá mais igual na campanha que tem a ameaça do fascismo. Sim, eu sei de pessoa que foi lá e se arrependeu demais. Tem um monte, isso é louco. Perderam. Não, o próprio Felipe Neto, né? Que várias vezes ele falou, não vou mais me desgastar por política. Logo no primeiro grande desgaste do governo, que foi a taxação das blusinhas, né? Felipe Neto, não, gente, fica tranquilo, não vai ter taxação. Depois, não, gente, calma, é só pro empresário. Depois, gente, enrabamos mesmo. Mas rapaziada, eu imagino a conversa dele com o pessoal do governo. Fizemos vocês não vão pisar na bola, eu vou defender, mas não, é isso mesmo. Depois ele viu os caras ele achando que ele tava sendo levado a sério. É que o lance é o seguinte, cara. Ele abandonou o barco, né? Eu ainda digo o seguinte, o Felipe Neto ainda ele é grande o suficiente pra tomar um soco desse no estômago e se manter em pé, e ele já é um cara politicamente exposto. Então pra ele é interessante, nem que seja pela marcação de, eu estou aqui. Eu posso ter minhas imprecisões não, mas eu estou aqui. O problema são aqueles caras que eles nem são tão ligados à política, e aí eles tocam pela primeira vez e eles veem que o hate de política é uma coisa visceral. Não é tipo assim, hoje eu fofoquei de você, eu não gosto de você, amanhã a gente faz uma perseguição de meses ou pra vida inteira. É um negócio vai ficar aquela assim, marca nele. E mais... e mesmo antes da Lembra perseguição. Lembra do Dilma Bolada? Mas que o Dilma Bolada é um caso à parte. Ganhava dinheiro pra defender o governo. E assim... Não era? Sim, foi. Não é que é comprovado. O Dilma Bolada, assim, tava no portal da transparência. Nossa, velho. Tava lá no portal da transparência. Era oficial a parada. Porque, assim, pra quem não sabe, o caso da Dilma Bolada era uma página que zoava a Dilma pra caramba. Aí, de repente, eles pararam de zoar, eles começaram a ficar meio neutros, assim, um pouquinho. E, de repente, começaram a defender. Aí, tipo, mano... Muito que coisa estranho, estranha. Né? Aí foram no portal da transparência. Ele foi contratado. Quer ver outro esquema aqui? Mas só pra ainda
fechar o negócio do Felipe Neto, assim, falta de noção e falta de conhecimento político, né? Porque ele acha que como ele tem um canhão de comunicação, ele, dentro da política, é fácil. É só você ser conhecido, é só você ser famoso, que você vai jogar o jogo político e você vai se dar bem. Só que ele é tão burro, mas tão burro, e tão arrogante, né? De achar que, puta, ele sabe pra cacete e ele vai dar aula. Burro eu não acho. Que não, mas calma. Arrogante pode ser agora. Mas calma, politicamente. Ah, tá. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo grotesco aqui. No começo do governo Lula, ele batia no ministro das Comunicações, Juscelino, achando que o ministro das Comunicações é o responsável pela comunicação do governo. Não, o ministro das Comunicações é telefonia e internet. O que ele queria bater no ministro da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Ele passou meses. Ele passou meses batendo. Mano, mas esse ministro Juscelino comunica mal. O governo Lula tá impopular por causa dele. Meu filho, ele cuida de Anatel. ele cuida dos Correios. Ele cuida dos provedores. Não tem absolutamente nada a ver com comunicação do governo. Estamos cobrando. Porque ele próprio tava querendo se movimentar pra ser ministro da comunicação do governo. Pra ser ministro da SECOM. Mas ele tá batendo no cara errado. Então, assim, é um nível tão elementar, assim, entendeu? Da burrice política ali que, assim, e chegou num ponto que foi só desgaste, né? E falando de comunicação, você lembra quando a gente denunciou aquele problema da Mind, né? Que tinha ligação da Mind, da Choquei, tudo com o governo? Dá o contexto pro pessoal. Porque quem não lembra é o seguinte, todo mundo viu que o dono da Choquei, né, tava lá envolvido com o governo, defendendo o governo pra cá, porque todo mundo, assim, a gente já tinha percebido isso há muito tempo, né, que a Choquei era basicamente uma página do governo. E eles estavam muito governistas, né? E aí teve todo aquele esquema da Mind, que era aquela agência que agenciava as pessoas para eles bombarem, não sei o que lá, que são todos esses caras governistas. Só que até para eles... Vinha uma ordem de cima e todo mundo é meio mesmo discurso. Ao seu jeito você vai lá... Assim, ó, tem uma entrevista do Glenn Greenwald, que ela é bem reveladora, que basicamente ele fala o seguinte, olha, ninguém na esquerda progride se não for no apartamento do Caetano Veloso. O que ele quer dizer ali? Né? Que existe uma pirâmide hierárquica muito clara na esquerda e para você escalar nessa comunicação ou nas suas relações institucionais... Tem um beijamão. Tem um beijamão. Então, a Mind tava ali, tava na meiuca ali. Não, você quer progredir, tamo junto, eu tenho acesso ao que lá. Quer publi, tem que... Quer publi, exatamente. E mais, só que é mais do que isso. Não é só aquela cadeia de influência. Tipo assim, eu conheço um amigo, então eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Não era só isso. Era também uma cadeia de influência para queimar o outro. Então, por exemplo, aí você pega e põe nesse bolo o Sleeping Giants, por exemplo. Sim. O que o Sleeping Giants faz? O Sleeping Giants é muito mais por questão identitária, né? É uma máquina de destruir reputação. É uma máquina de destruir reputação daqueles que não cumprem a agenda. Que no caso do Sleeping Giants é uma coisa bem ideológica mesmo, né? Agenda trans, etc, etc. Quando a gente bateu... Falou, não, peraí, então vamos mostrar. E fizemos live, mostramos o Instagram dos caras e mostramos como tudo funcionava. E, e todo mundo ouviu, não sei o que lá. Pegou tão mal pra esses caras que eles deram uma afastada. Hoje o negócio ele é mais sutil. Sutil, exatamente essa é a palavra. O cancelamento, na maioria dos casos que os caras tentavam, faziam crescer as redes das pessoas que eram atacadas, porque o pessoal via injustiça. Às vezes, né? É porque assim... mas em muitos casos. Não, mas é que a gente lembra dos casos que as pessoas cresceram e sobreviveram, mas a gente nunca lembra dos casos das pessoas que sumiram. Tem um exemplo? Não vou lembrar agora de cabeça, mas tem vários casos, principalmente o cara que tá vamos começando lembrar a crescer. também, né, o grande caso, né, que causou a avalanche de ataques contra a Choquei foi o caso da menina que se matou por causa de uma notícia falsa, né? Verdade. Espalhada pela Choquei. É que nesse caso, ainda teve repercussão, a gente lembra, mas você imagina quantos outros casos desses ocorreram? Ou até de pessoas, não vou nem falar de casos tão dramáticos assim. Você pega um influenciador, ele tá começando a crescer, e aí ele, beleza, vou fechar uma publi aqui, ele fala, não vou pagar o pedágio. Ele simplesmente não existe mais. E não é um grande caso de um cara que... Não, ele simplesmente ficou ali no limbo dos... Não é nem dos cancelados, no limbo dos que não foram. Entendeu? O cara que poderia ser e não foi porque não pagou, não fez o beijamão. Entendi. Né? Inclusive, é por isso que a gente hoje... Né? Porque também não adianta a gente vir aqui ficar denunciando, apontando o dedo e não fazer nada para construir algo do nosso lado. É por isso que a gente tem um projeto cultural tão que a gente leva tão a sério, que é o Valete, o Universo Valete. A gente quer criar... Né, um universo, a gente já tem esse aplicativo, né, onde pessoas possam falar livremente sobre diversas coisas, né, desde o Sergião falando de física, até o Wesley Delanogari na revista Valete falando de educação, sem ter que ficar pagando pedágio para a esquerda ideológica.
Né? Então, a gente quer fazer essa transformação cultural. E digo mais ainda, tá? Que nós somos ambiciosos. A gente precisa, cara, avançar, inclusive institucionalmente. Um dos planos nossos, eu sei que parece um sonho distante, mas a gente primeiro tem que imaginar onde a gente quer chegar para depois executar o plano. A gente precisa ter uma faculdade de direito, velho. A gente precisa começar a colocar membros do Ministério Público, ter procurador, ter juízes, ter membros da instituição democracia que não fiquem beijando a mão ideológica da esquerda. Não é que a velha frase a gente não vai bater de frente com esses caras só apontando o erro e não construindo nada. Quando o Zé Dirceu falou a gente precisa ele falou recuperar o poder ou tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Que é diferente de ganhar a eleição. Ele não estava falando de dar golpe militar. Ele não estava falando de fazer uma revolução comunista no Brasil. Ele está falando de justamente o que o PT fez muito bem, que foi dominar... O PT, antes do Lula ganhar a eleição em 2002, o PT dominou sindicatos, o PT dominou a imprensa, o PT dominou a academia, o PT dominou tudo. Ministério... Beleza, agora nós estamos aqui, agora o Lula está pronto para ser presidente. Aí o cara ganhou. Tanto que, cara, quando o Lula... Ele foi quando descobriram os 2 maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, o mensalão depois do Petrolão, mesmo com só depois de todo esse tempo o Lula ter sido preso, ficado inelegível, ele voltou e recuperou tudo, cara. Uma coisa que até ouvi o 38 falando e é verdade é o seguinte: me fale um aliado do Lula que está pobre e preso. Não tem, velho. Todos eles estão livres e ricos. Todos. Os caras recuperaram tudo. Os caras recuperaram todos os terrenos que ele perdeu. Não, e mesmo no pior momento do PT, que é uma coisa que eu lembro sempre, que foi pós-impeachment e eleição do Bolsonaro, o PT elegeu a maior bancada de deputados federais. O PT, mesmo assim, no seu pior momento, elegeu a maior bancada, uma bancada maior do que a bancada do Bolsonaro, que ganhou a eleição. Ele conseguiu... Ele tinha uma base tão forte, tinha uma estrutura tão forte, que independe de você ter a cabeça, que é a presidência da República, que eles ainda tinham a maior bancada. Mas eu lembro que foi uma época que muita gente falou que o PT podia morrer, né? Cara, eu lembro, cara. Eu lembro até quando eu tava em Porto Alegre, um dos vídeos que eu fiz desse que eu ia lá. Eu fui na esquerda democrática em Porto Alegre, que aliás estaremos em Porto Alegre esse final de semana. Você que é de Porto Alegre, vá ao nosso congresso. Uma das coisas que eu filmei, tá no meu canal até hoje esses vídeos. A galera do PT colocando o número 13 em azul e sem a estrela. Tinha isso teve direto. Isso teve muito. Eleição de 2016, municipal principalmente. Para não... Era 13 verde, era 13 azul, era toda. Isso aí teve. Eu 13 azul. Mano, cadê a estrela vermelha do PT aqui? Muito isso aí também. Pistola, me bateu e muita gente também que foi pra PSB, que foi pra PDT. E aí depois que o Lula ganha, fala, opa, é hora de voltar pro PT. Pois é. Outra coisa, eu anotei algumas coisas aqui que não tem muito a ver com o tema, mas que também queria comentar, se tem a ver com o governo do Lula. O que vocês viram esse movimento dos canais comunistas, os progressistas mais radicais, né? Os canais, eles estão batendo muito no governo do Lula e principalmente no Haddad, né? Sim. Essa debandada dos caras do governo, como vocês veem isso? Cara, eu vejo o seguinte... Eles se uniram na época da eleição, Sim. Para eleger o Lula e de repente meio que abandonaram o barco e estão batendo pesado. Eu vejo isso como uma lição de casa que eles não fizeram e agora eles vão ter que fazer agora. Né? Acusando o Lula de ser, o governo de ser neoliberal. De ser liberal, não sei o que lá. Inclusive teve uma das coisas mais patéticas que teve, que envolve o Felipe Neto. Tem um instituto chamado ICL, Instituto Crescimento Liberta, se não me engano esse o nome, né? Que é o ICL, que é do Felipe Neto com o Eduardo Moreira. Não sei se você sabe. Não, já teve aqui. O Eduardo Moreira que inclusive me desafiou pra porrada. Tô esperando, Eduardo. Sério? Tamo junto. Eu não sou um cara violento. Debate ou pra porrada? Ele me chamou pra porrada. Ele falou assim, o dia que eu te encontrar... O que você fez, Arthur? Eu falei o que ele é. Um banqueiro vagabundo de merda, entendeu? Que hoje vive... pra falar... Ele me chamou pra porrada, claro, mas eu não tô falando que eu não entendo. Eu entendo. O cara não tem capacidade de debater, eu chamo ele pra um debate. Ele tá me chamando pra porrada. Eu não quero dar porrada em ninguém, nem tomar porrada de ninguém. Eu quero debater. Eduardo Moreira, senta aqui um dia comigo e vamos trocar uma ideia. Né? Se você for homem. Mas tudo bem, não é? Quer provar na porrada? A gente vai se cruzar qualquer dia. ICL? Por que você falou disso? Por que eu falei do ICL? Por que aconteceu? O ICL também tá batendo no governo? Então, o ICL não tá batendo no governo, né? O ICL tava lá. O ICL tava o Eduardo Moreira, o Calejão, que fala grosso, hein? Vem aqui falar alto, meu! Esses neoliberal aí, que eu sou Calejão, eu sou machão e não sei o que lá. Aí tava o Jones Manuel, né? Ele tava via transmissão, né? E descendo a lenha no governo. Eu vi isso aí.
Aí o Calejon quis meio que podar o Jones Manuel. Aí o banqueiro Eduardo Moreira deu uma bronca ao vivo no Calejon, que baixou as orelhas igual uma cadelinha ferida. Pôs o rabinho entre as pernas. Ficou uma situação bem chata mesmo. Ficou horroroso, cara. Ficou nítido. Então o que tá acontecendo na esquerda hoje, tá, cara? O beijamão começou a não dar os frutos pra essa galera, né? A União começou a fazer com que, mano, eu tô perdendo porque eu vou ter que defender esse governo, que tá horrível, mas eu também sou pequeno demais pra fazer minha revolução popular. Então os caras estão nessa crise existencial. Meu palpite, tá, cara? Vocês não vão conseguir nenhum nem outro. Vocês não vão conseguir nem fazer beijamão na pirâmide hierárquica da esquerda e ter acesso aos polos de poder que vocês querem através do PT, vocês não vão conseguir. E vocês também não vão conseguir fazer uma revolução popular porque vocês são pequenos e toscos demais. Então é uma briga assim que eu olho de longe e eu adoro, eu acho maravilhoso, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho Só que dar um isso toque faz... Que a verdade seja dita que ICL foi um dos primeiros canais e a bater pra valer na CPI das bets, tá? Aliás, é muito, muito boa. Eu gostaria de saber quanto que o Felipe Neto já devolveu do dinheiro que ele recebeu de publicidade, porque são dezenas de milhões, né? Da Blaze. Ele não devolveu? Não, e outra, eu quero muito bem pontuar aqui que o senhor Felipe Neto vendeu Blaze como renda extra. Tem provas Não disso. vendeu... Tem. Ele não vendeu como, é um divertimento, é um gasto que você vai ter, um lazer. Não. Ele vendeu como renda extra. Quando pegaram... E a mesma coisa aconteceu... O senhor pode ser processado se for mentira. Felipe Neto, tamo aí, brother. Vamos lá, me processa. O Felipe Neto, inclusive, quando estourou o esquema da Blaze, ele fez um vídeo constrangedor, longo. Vídeo defendendo, eu vi. Não, a Blaze é uma empresa séria, papapá, depois Porque deu teve ruim, vídeo, disfarce, teve um vídeo já que era. bombou, metendo pau na Blaze Sim, e nele. Sim, se não me engano foi no Do Daniel Penin. Penin, né? Peninha, exatamente. Se Aí ele não me fez engano um foi vídeo dele, né? Rebatendo. E aí, cara, a galera falou... Não, aí "Ô, depois irmão." não só viram, né, que acho que teve uma investigação que tava investigando não só, enfim, da Blaze ser um cassino online, e obviamente você vai perder 99,9% das vezes, mas dos caras que ganhavam ele não conseguia sacar. É verdade, teve mais esse verdade. problema. Teve ainda fraude. Mais essa. Aí ele, não, gente, vocês têm que ver. Então, assim, brother, um cara como esse, né? Querer agora falar o Instituto Conhecimento Liberta com o banqueiro Eduardo Moreira, que viveu literalmente de explorar as pessoas mais pobres com os juros mais caros do mundo. Pelo amor de Deus. O Eduardo Moreira, cara, eu conheci ele em 2007. Tá, eu fui numa palestra de um cara maravilhoso, inclusive chamado Gustavo Cerbasi, num banco chamado Geração Futuro, que era o banco do Eduardo Moreira, da família, do papai dele, né? Enfim. E aí eu conheci o Eduardo Moreira lá, e aí tudo bem, papá. E ele me deu um livro que, assim, foi um dos piores livros que eu já li na minha vida, cara. Assim, eu tenho um vídeo que eu vou lendo trechos desse livro, que assim... Que é uma coisa assim constrangedora, É uma coisa tipo assim, porque quando eu fui fazer o treinamento lá com o Nuno Cobra, que era o preparador físico do Ayrton Senna, ele mandou eu fazer 3 barras, e aí eu fiz lá e nem ficou ofegante, aí ele viu que eu era um super atleta. Cara, é um negócio assim... Nossa, cara, assim, é uma coisa muito ridícula. Teve uma hora que ele conta o drama dele, que ele quebrou o pé, coitado. Ele teve que pegar um táxi e ele quebrou o pé. E aí ele fala que quando ele estava lá no hospital, mesmo sentindo muita dor, ele precisava passar segurança para as pessoas que estavam ao seu redor. Então ele controlou a dor e não passou dor para ninguém. E depois, quando o médico chegou, olhou e viu e ficou incrédulo com o tamanho da lesão, e ele não estava gritando de dor porque ele aprendeu a meditar. Se fuder. Um cara desse quer vir me falar que conhecimento liberta. Ô, Eduardo, vira homem, bicho. Vem debater comigo aqui, mano. Ainda vai falar que vai me dar porrada. Pelo amor de Deus, bicho. Mas, Vilela, eu Na acho... porrada. Não sei, vamos apostar, Eduardo? Vambora? Eu não quero dar porrada em ninguém. Eu prefiro debate. Eu prefiro debate. Eu quero debater. Mas eu acho assim... Eu acho assim, se empatar o debate... Aí vai por a porrada. Não, eu como telespectador prefiro a porrada. eu inclusive... como dono de podcast, prefiro o debate. Ah, não. E inclusive, Vilela, nós podemos apostar. Eu boto 500 no meu anão aqui. Sério? louco? Você tem tradição de pagar. Porque assim, se tem um lugar onde se dá calote em aposta é no MBL, hein? Puta, os caras dão inveja em bet, irmão. O Renan deve... Mano, o Renan deve ir pro Renato, que deve ir pra não sei quem. Prometeram pagar e não pagaram? Mas também aposta-se cada coisa, né? Melhor não. Inclusive, um dos requisitos do negócio jurídico, né? É o objeto ser possível, determinado ou determinável, né? Mas aposta-se coisas impossíveis, né? É muito engraçado. Mas eu quero puxar o seu gancho Tá bom. dos comunistas criticando o governo Lula,
porque eu acho que isso faz parte de uma coisa maior. Eu acho que isso faz parte já do próprio PT e dos partidos de Mas esquerda. é engraçado que a crítica que eu vi também, Cauê Moura e outras pessoas que é mais em cima do Haddad e da política econômica do que da figura do Lula. Sim, Eles porque protegem um pouco o Lula, né? Sim, porque é muito mais fácil, né? Muito mais palatável para a esquerda você bater no Haddad do que você bater no Lula. Mas eu acho que isso está diretamente vinculado ao fato de que o Lula acabou. Eu acho que o Lula não é candidato. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal e se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!